Boa noite. De tanto que usam computador e celular com desenvoltura, sem nunca terem aprendido, fala-se que as crianças já estão nascendo com chip no sangue. O caso de Ailton Brasiliense Pires, de 71 anos, nosso convidado desta noite, é diferente e, de certa forma, parecido. Ele nasceu com meios de transportes na alma. O avô assentou trilhos para São Paulo Railway, depois CPTM. Por influência de outro avô, do pai, de um vizinho, de tios e primos, empregou seus 20 anos na Light, que desde 1900 cuidava da luz e de transporte em São Paulo. Resumindo, brasiliense, formado em engenharia elétrica, ficou 20 anos na Light, depois passou para o metrô, hoje é o presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos e um dos maiores especialistas do mundo. Ele acaba de sair do Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito 2019 e deve ter novidades sobre nossa mobilidade numa cidade como São Paulo. Com ruas congestionadas e crescente número de patinetes, bicicletas, táxis de aplicativo, metrô lotado, monotrilho iniciando e milhares de motoboys no meio do trânsito. Boa noite, senhor brasiliense. Boa noite, Moisés. Com 4 avós e mãe portugueses, o seu sobrenome brasiliense é uma declaração de nacionalidade? É uma invenção do meu avô paterno. Ele tinha assim, um grande orgulho. Na verdade, os brasilienses têm uma definição lá atrás, Dom Pedro I, os diversos filhos que acabou tendo ao longo do tempo que ele esteve aqui no Brasil, ele definiu algumas famílias, uma de brasileiro e outra de brasilienses. E depois caiu o S, ficou brasiliense. E meu avô, quando veio para cá, ele se apaixonou pelo Brasil e fez questão de que os netos dele tivessem esse nome. Então, meu irmão tem o nome de Milton Brasiliense Pires e eu fiquei com Ailton Brasiliense Pires. Bom. Mas é paixão de avô paterno. Eu li que o problema que o senhor está enfrentando é a perda de passageiros dos transportes públicos para os aplicativos. É isso mesmo? Na verdade, é a perda generalizada. Né? A gente precisa ver alguns espaços aí. Na melhoria da economia que aconteceu a partir de 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, a frota de São Paulo, a frota do Brasil aumentou muitíssimo. Para você ter uma ideia, em 2002, a frota de veículos automotores no Brasil era 25 milhões, em torno de. No final de 2018, 16 anos depois, 100 milhões. Multiplicar a frota por 4 não significa que se aumentou o viário urbano por 4. Talvez você tenha aumentado aí uns 20% ou coisa do tipo. O que ocasionou congestionamento generalizados no Brasil? Esse pessoal que comprou carro resolveu transferir suas viagens do veículo público para o transporte individual. E até uns 20 e poucos anos atrás, 25, quando a gente fazia fóruns de secretários, congressos nas outras cidades do Brasil, a gente ia falar sobre o congestionamento de São Paulo, mesmo o pessoal do Rio falava assim, congestionamento vocês que têm, nós não temos. A praga pegou para todos. Claro. Foi bom ter crescido a frota? É uma demonstração de riqueza. Mas como as cidades brasileiras, os prefeitos brasileiros nunca acreditaram em planejamento urbano, o que nós tivemos foi cidades tortas, tendo uma frota enormemente aumentada, e a consequência é que para você andar agora às 18 horas, por exemplo, ou às 9 da manhã, um percursozinho de 10 minutos, você poderia imaginar alguma coisa perto de 15, 20 minutos para andar, você leva 30, 40. Pior, um dia você leva 30, outro dia você leva 60, outro dia você leva 25. Quer dizer, você não tem confiabilidade e você não tem regularidade. Isso aumenta enormemente o congestionamento, que por decorrência aumenta a poluição, aumenta os acidentes de trânsito. Os ônibus sem prioridade de circulação ficam atrás dos carros, o tempo de viagem aumenta, a frota necessária aumenta, o custo aumenta, a tarifa aumenta. E aí chega uma hora que o cara faz a conta. Se eu for de carro, custa tanto. Se eu for de transporte público, custa tanto. Como o diferencial era grande e de repente ficou pequeno, e diminui mais. Se for eu e você numa viagem de carro do que se eu for sozinho, chega uma hora que, dependendo do percurso, vale a pena ir de carro, eu e mais um ou dois, do que nós 2 ou 3 pegamos um transporte público. Quer dizer, a irracionalidade levou as coisas a esse ponto. Então, o que está acontecendo de forma generalizada
Primeiro, foi uma grande transferência de viagem do transporte de público para o individual, essas consequências todas. Só que a partir de 14, 15, 16, 17, houve desemprego. Então, aí você teve um retorno, em parte, para o transporte público, mas não o suficiente. Se você pegar os dois momentos melhores do transporte público, 2010 para o atual, tem cidades que você perdeu 40% da demanda. Tem cidades que você perdeu no mínimo 10, 15%. E esse emaranhado tem consequências não só no teu tempo de viagem, como nos teus custos, a poluição, que hoje mata mais do que o próprio acidente de trânsito, é uma barbaridade, você chega a esse ponto, né? Além das horas perdidas, que é em troca de coisa nenhuma. Uma curiosidade, o senhor tem carro? Tenho. Mas ele anda com ele? Até a estação do metrô. Daí para frente, não dá, Moisés, é impossível. E o senhor mora perto de uma estação de metrô? Mora a 4 quilômetros de uma estação do metrô. O meu local de trabalho é próximo, né? Então, eu sou um dos assim, privilegiados. Eu posso andar assim 90% do meu tempo num sistema confiável. Hoje, os trens do metrô e os trens da CPTM têm viagens confiáveis. Não necessariamente confortáveis, porque a demanda do metrô e da CPTM subiu muitíssimo. O metrô está com 5 milhões de viagens por dia, a CPTM está com 3. São 8 milhões. É uma pena, porque eu li num depoimento que o senhor deu ao Museu da Pessoa que na época da Light era possível planejar diferentemente essa cidade. São Mas Paulo. era outra cidade. Era outra cidade, ela tinha 200 mil habitantes. 1900. Então, ela poderia ter escolhido lugares para o metrô, poderia ter começado alguma obra ou não. Esse ponto que você coloca é importantíssimo. Os nossos prefeitos não fizeram planejamento urbano. Um ou outro, excepcionalmente, fez alguma coisa. A Light, que veio aqui para explorar diversos serviços, a eletricidade e o transporte público, pegou uma cidade com 200 mil habitantes, e uma cidade que crescia 6% ao ano a população, tanto que de 1900, 200 mil habitantes, para 1940, 1 milhão e 400, isso significa a demanda de energia elétrica e de transporte. Claro. Então a Light falou assim, bom, já que o transporte, a energia depende de mim, eu vou construir a cidade que me interessa. Talvez até interesse para a população. Mas não era a preocupação dela. Então ela organizou Pinheiros, Alto Boa Vista, a parte da Zona Leste, a grande parte da Zona Oeste foi montada por ela. Como? Você tinha uma cidade de 1900 que era desse tamanho, então ela comprava terrenos, loteava e levava a linha de bonde. É melhor do que tirar ouro de um maciço qualquer a picaretadas. Ela gerou o futuro dela, ela gerou o lucro futuro. Aquilo que os prefeitos viram fazer. Claro que eu não estou botando a culpa nos prefeitos de uma cidade. Genericamente, todos. Algumas tentaram correr atrás. Recentemente, Goiânia, década de 30, Londrina, Maringá, Brasília, que é o maior exemplo que nós temos, né? Se bem que foi um exemplo voltado para o transporte individual e não para o transporte coletivo. Tirando Brasília, Belo Horizonte, outra cidade planejada, ela não privilegiou o trânsito fácil, ela não planejou metrô, não sei se a topografia de Belo Horizonte permite. Mas Belo Horizonte teve um problema. Não foi fácil planejar urbanisticamente o Brasil. Em 1900 o Brasil devia ter 15 milhões de habitantes. 50 anos depois tinha 54. Naquela época ainda 1/3 morava em cidades, 2/3 na região rural. Virou tudo. Hoje nós temos mais de 85% em regiões urbanas. Mas Belo Horizonte, como você citou, foi planejada. Belo Horizonte deve ter mais ou menos 120 anos, da ordem dele. Então eles planejaram uma cidade, a Minas Gerais tinha uma capital Ouro Preto. Quando planejaram Belo Horizonte, imaginaram, bom, mas qual é o limite da cidade? Vamos imaginar 100 mil habitantes, o que era muito. Para você ter uma ideia, na época São Paulo nem tinha chegado aos 200 e o Rio, que era a capital, não chegava a 300. Então imaginava a cidade do zero para 100 mil, talvez fosse razoável. Eles só esqueceram de ver qual era o crescimento urbano que estava tendo nos últimos anos. Para uma cidade de 100 mil, a cidade está perfeitamente planejada. Tanto que eles imaginaram uma linha de contorno, que para São Paulo é marginal, coisa que o vale. Lá chama Avenida do Contorno. Exatamente. Só que a Avenida do Contorno ficou aqui e Belo Horizonte foi para lá. Belo Horizonte hoje tem 25 vezes mais gente do que o planejado. Pior, aquela topografia de Belo Horizonte permite poucas alternativas quando você constrói um viário.
O que te sobra? Fundo de vale. Junto ao fundo de vale tem riachos, córregos, etc. Então você tem que conviver com a água do rio, com o verão, que ele extravasa, com o esgoto que você vai coletar e levar para cá, e aí vai. Não era fácil planejar, mas algumas cidades do mundo conseguiram. Mas também conseguiram mais porque o crescimento demográfico de outros não foi nem um pouco parecido com o nosso. Londres, 1860, por aí, tinha chegado a 1 milhão. Nova York chegou a 1 milhão em 1900. Paris, 1910. Se você pegar todas essas, hoje estão com 8. Cresceram 8 vezes. São Paulo cresceu 60 vezes. O Rio cresceu mais de 40. Belo Horizonte, 25. Então você tinha que ter um país rico, em primeiro lugar, com formação suficientemente urbana, para imaginar para onde a cidade poderia crescer e para onde não poderia. São Paulo tem um manancial aqui, Guarapiranga, etc., que era de onde a gente pegava água para atender a cidade. Isso foi até o começo dos anos 70. Hoje, Guarapiranga, por exemplo, é um esgoto a céu aberto. E a gente vai buscar água a 130, 150 quilômetros. Então faltou visão, faltou riqueza. Não dá para comparar a riqueza de Tóquio, Paris, Londres, Nova York, que cresceram no máximo 8 ou 10 vezes, com São Paulo cresceu 60, muito mais pobre e sem a visão do planejamento. Isso significa custos generalizados para todo mundo, significa deseconomias muito grandes. A gente vai ter que fazer um breve intervalo e já já a gente continua a conversar com o senhor Ailton Brasiliense e com certeza vamos abordar o congresso que acabou de acabar, né? O que ele traz de novidades. Lembramos a você que esse programa já está disponível no EBC Play. Até daqui a pouco. Estamos de volta ao estúdio com o senhor Ailton Brasiliense, falando sobre mobilidade urbana. Lembramos que você pode assistir este e outros programas a qualquer hora no EBC Play. Vamos falar agora um pouco sobre o congresso que reuniu 2.400 pessoas aqui na cidade e que tratou exclusivamente de mobilidade urbana. O que nos trouxe o congresso? O que o senhor destacaria? Bom, é um congresso nacional, portanto, foram apresentados projetos, exposição de planos, pelo menos das 20 maiores cidades do Brasil, né? Foram trazidos professores, foram trazidos especialistas, pessoas da área pública, da área privada, fabricantes de equipamentos, fabricantes de veículos. E o objetivo desse grupo, vamos dizer assim, um resumo, é como é que a gente faz para melhorar a condição urbana. O que é que tem que ser feito, né? E o que tem sido feito, né? E os resultados objetivos. Esse congresso é cada 2 anos. É bienal. Bienal. Um dos dados, foi feito um trabalho em 98, que ele foi pego agora novamente, que é o seguinte: o fato de você ter congestionamento, ele aumenta a tarifa. Qual é o impacto real desse congestionamento na tarifa? Em 98, pra você ter uma ideia, nós pegamos 10 cidades brasileiras, definimos uma metodologia, praticamos nessas 10 cidades, as principais cidades do país, e medimos o impacto, né? Aquela redução da velocidade do ônibus, que implicava no aumento de frota, para você atender o mesmo número de pessoas em viagem, naquela mesma hora. E em 98, esse aumento era mais ou menos da ordem de 16% para São Paulo. O Rio era 10, o Belo Horizonte era 8, os números que eu me lembro assim. Esse dado para São Paulo, para 2018, um ano atrás mais ou menos, já tinha passado de 25%. O que significa isso? A tarifa hoje em São Paulo é R$ 4,30. Mas o empresário que oferece serviço recebe R$ 6,60. Então há uma diferença de R$ 2,30 para o passageiro transportado, que é o subsídio. Aquele que o prefeito recolhe todos os impostos e paga a diferença. O que dá 3 bilhões de reais por ano. O suficiente para fazer pelo menos 4 quilômetros de metrô por ano. E em um ano, praticamente, os corredores de ônibus que estão faltando na cidade. Mas isso foi o que politicamente se entendeu como razoável. Tal. Esse 25% do tal 6,60 dá
Pô, mais ou menos R$1,60, coisa que valha. Se você pudesse tirar isso lá de cima e colocar no subsídio, a tarifa seria fatalmente menor. Seria mais ou menos o mesmo valor, R$1,60 a menos, coisa perto de R$2,70. Você poderia ter mais... Algumas pessoas que ainda usam o transporte coletivo, eles complementam a viagem com longos percursos a pé. Ou no final da caminhada, ou no início da caminhada. Para ele baixar os seus custos. Apesar do sistema de São Paulo ser integrado, você ter mais de 1.000 e poucas linhas de ônibus em São Paulo integradas, os ônibus mais o metrô, mais a CPTM, apesar de tudo isso, as pessoas baixarem seus custos, e apesar do vale transporte, né? Só que o vale transporte, o cidadão tem que ter um emprego formal. Como parte do crescimento dos empregos foi informal, ou no informal você não tem o vale transporte. Então, para ter uma ideia do que significa você ter aumentado o congestionamento, aumentado a poluição e etc., houve um impacto na qualidade da vida das pessoas. Há um sacrifício maior, né, para poder fazer essa mesma viagem que ela podia fazer alguns anos atrás e que ela podia fazer no sistema integrado. É por isso que o senhor, no momento, fala que o usuário ele é maltratado? Bem tratado, na verdade, ele não foi nunca. Né? Com algumas exceções. O metrô entrou sendo um tratamento diferenciado. Obviamente, o metrô que eu digo é o metrô quando ele está até com 6 passageiros em pé por metro quadrado. Isso não ocorre na linha leste-oeste. Há vários períodos do dia que isso não chega a 8. Portanto, não se pode dizer que com 8 pessoas em pé por metro quadrado você tem um sistema confortável. Ele é confiável, ele tem regularidade, né? O preço dele vale a pena para quem faz viagens bem longas, né? Vindo de todos os quadrantes da cidade. Mas conforto, na hora do pico, também é uma verdade, não há em lugar nenhum. Você pode ir para Paris, pode ir para Londres, pode ir para Nova York. Toca, eles enfiam a pessoa à força. Eles socam as pessoas, né? Então, o conforto você tem fora do horário de pico. No horário de pico é muito difícil. Por isso que muitas cidades trabalharam muito uma questão chamada reescalonamento de horários. Que em São Paulo não deu muita bola para isso, mas você fazer um rearranjo de entradas e saídas. Já que o sistema teu, tanto de transporte público como do viário, é finito, e deve ser, porque você tem outras prioridades, como saúde e educação. Então, em vez de fazer todo mundo entrando no mesmo horário, você fez um reescalonamento. A cidade acabou fazendo. Foi proposto isso há uns 20 e poucos anos atrás, um grande acordo, comércio, indústria, serviços. Não se chegou no acordo, mas depois a necessidade obrigou a algum ajuste. E os bancos mudaram de horário, algumas lojas tornaram as entradas mais flexíveis. Muitos escritórios permitem você entrar entre 8 e 9 horas e sair entre 17 e 18. Mas depois de tudo isso, a flexibilidade era pequena e a demanda é muito grande. Né? Para dar um dado, o censo de 90 dava para São Paulo 9 milhões de habitantes. 90 nós estamos há 30 anos. Né? Entraram mais 3 milhões e pouco na cidade. Então não tem sistema viário ou sistema de transporte que aguente tamanho impacto num tempo tão curto. Não há realmente espaço, nem há recurso. Né? Então, essa gestão fica mais difícil. No caso da região metropolitana de São Paulo, que vale para o Rio, vale para Salvador, vale para Fortaleza, que são cidades imensas, e um aglomerado fora da cidade enorme, a gente precisaria estar pensando há muito tempo numa governança metropolitana. Se você tem um enorme fluxo de São Paulo com Osasco, com o ABCD, do lado de cá para Guarulhos, esses 39 municípios, na verdade, é um só. O que muda é que eu moro do lado de cá da rua, você mora do lado de lá, eu pago um IPTU, você paga outro. Só que em seguida a gente pega o mesmo viário e vamos muitas vezes para o mesmo destino. Também não se viu lá para trás um planejamento urbano de cidade, como nos falta o planejamento urbano de regiões metropolitanas. O Brasil tem hoje 75 regiões metropolitanas. Claro que não são todas do tamanho de São Paulo. São Paulo tem 22 milhões. O Rio tem 15. Belo Horizonte tem praticamente 4. Salvador tem mais de 4, Fortaleza igualmente. E, de novo, se cada uma das cidades não teve planejamento urbano, a soma ficou pior. O viário ficou pior. Os empregos foram concentrados e o comércio também foi concentrado. Então, os teus motivos de viagem foram sempre direcionados para o mesmo sistema viário.
que é finito, né? Então, a existência, o ônibus ele é um ótimo serviço até determinado patamar. A partir de um número de pessoas, não há sistema de ônibus que transporte. Ninguém faz metrô porque gosta. Fala assim, não, o metrô é caro. Caro para quem e comparado com o quê? Como é que é possível, né? A linha Norte-Sul, por exemplo, ela tem 120 mil pessoas, hora, a soma dos dois sentidos. Qual seria o sistema de ônibus que transportaria isso aqui? Talvez você tivesse que desapropriar 1, 2 quadras de cada lado. Imagina a região central, por exemplo, a Avenida Paulista, você derrubando tudo para poder passar um conjunto de linhas de ônibus. No fundo, o metrô acaba sendo a forma mais barata de transportar este volume imenso. Só Norte e Sul são 120 mil. A Leste e Oeste são outros 120 mil, ora, nos dois sentidos. Se você imaginar o resto, não tem esse tamanho, mas são 80 mil, 60 mil, 40 mil. Então, a partir de um determinado momento, um corredor de ônibus bem planejado, bem operado, te permite aí 25, 30, 40, até 50 mil nos dois sentidos. Agora, senhor Brasiliense, esse advento, que é um fenômeno das patinetes, bicicletas, motocicletas mesmo, dá algum refresco à cidade? Muito pequeno, né? Pequeno. O patinete, nada. Né? Ele é um meio que existe em alguns locais da cidade, raríssimos locais. A bicicleta é anterior a tudo, né? A bicicleta é do século XIX. Nas periferias das grandes cidades, a bicicleta é fundamental para chegar num corredor ou no acesso ao transporte público. Simplesmente vital. Mas sério convir comigo que bicicleta você não tem nem viário e nem todo mundo tem idade ou condições para ficar pegando uma bicicleta. Basta você imaginar compra uma senhora com criança, é uma coisa que vale. A moto não fica muito diferente. Então, esse outro conjunto, ele tem uma interferência em algumas cidades razoável. Na cidade também de São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, muito pequeno, para transporte público. Fora o rodízio, eu estive em Singapura. Lá, para entrar no centro da cidade, eu pago pedágio. Londres também. Londres também. E isso já se pensou para São Paulo? É uma questão política complicada. Eu acho que é irreversível, inevitável. 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 Né? Você vê que mesmo Londres, eles começaram numa área de 20 quilômetros quadrados. É um quadrado de 4 por 5. Você imaginar que o centro está ali na Sé, você chega no máximo de Tatuapé numa ponta, na outra você passa um pouco de Barra Funda. E o resto da cidade? Né? Mas eles ampliaram. Então eles implantaram uma área pequena, viram a reação, houve muita reação positiva e negativa, eles acharam que estava razoável, aumentaram. A Suécia já tem algumas cidades também. O mundo como um todo resiste muito por uma questão política. A alternativa a isso é você aumentar a oferta de transporte público, porque o sistema viário, ele evidentemente ele não é abundante, ele é restritivo. Mas se você não permitir que o simpático ônibus possa andar miseravelmente do lado direito de uma via, porque ele melhora muito a quantidade de pessoas que ele pode transportar, aí você não teria alternativa a não ser implantar, de uma forma ferrenha, o rodízio. O pedágio. O rodízio foi implantado em 97. Já está com 22 anos. Quando ele começou, ele deu um alívio de mais ou menos 10% na velocidade média do transporte público. Há muito tempo o rodízio sumiu. Ele só não é retirado porque você vai piorar mais do que já está ruim. Verdade. Né? Aqueles 20% de placa, na verdade, são 15%, porque tem serviços públicos, etc., o táxi acabou entrando. Mas ele é apenas um alívio. Mas veja bem, com todo esse resultado de São Paulo, pouquíssimas cidades no Brasil seguiram o exemplo. Então, se o rodízio é um meio intermediário entre o que você tem hoje e a imposição de uma área em que você não possa entrar, a não ser pagando um valor maior, esse espaço, você vê, a gente não conseguiu vencer nem o primeiro. Você deve falar assim, bom, então o Brasil está cheio de corredores de ônibus em todas as cidades. Nada disso. Os prefeitos pensam 2 vezes antes de fazer uma coisa dessa. E colocar a Amazônia, onde realmente o carro não entra, não ser pagando, e aí pagando um valor realmente significativo,
o mundo está covardemente fazendo de conta que não é essa a solução, que evidentemente é, mas com os problemas políticos que acarreta. Senhor Brasiliense, surgiu aqui o farol vermelho, o nosso trânsito de ideias tem que encerrar. O tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença, a presença do Ailton Brasiliense Pires, e a você pela companhia. Lembrando que este programa e outros podem ser vistos a qualquer hora e dia no EBC Play. Muito obrigado e até terça-feira que vem. Até lá.